Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, caminhando eu vou, não necessariamente nesse inteirinho para Canaã, mas caminhando eu vou. Glória a Deus por isso. Meus nobres, eu estava pensando nisso agora, enquanto estou a dirigir. Eu tive agora a grata alegria de ouvir uma ministração, pastor Carlos Azeredo, no Facebook, na sua página, e ele está dia após dia naquilo que ele denomina como regando vidas, seu momento regando vidas, abordando heróis, personagens. E como eu desejo alimentar a minha alma, e como Jó disse que assim como o paladar experimenta, prova, degusta, discerne aquilo em que deve ingerir, para só então permitir que desça ao seu sistema digestivo, ao seu estômago, assim os ouvidos devem provar as palavras antes de permitir que elas desçam ao coração. Então, ouvindo suas mensagens diariamente, ele está falando de um personagem, de um herói chamado Abraão. Falando de Abraão, hoje ele comentou sobre Gênesis 13, e ele está distinguindo ali Abraão e Ló. Enquanto ele estava abordando, olha o quanto é interessante nós ouvirmos, a Bíblia diz quem tem ouvido, não é quem tem orelha, Quem tem ouvido, ouça. Olha o quanto isso é importante. Enquanto ele estava abordando e trabalhando algumas minúcias textuais de inteira relevância, destacando as principais diferenças, não era o ponto da sua fala, porém, a nossa mente precisa ser incentivada. E à medida que eu vim ouvindo, eu vou criando fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, Romanos 10 e 17, e consequentemente pensando. Nisto pensai. Então, pensar é isso. Pensar, remoer, meditar. E na sua fala, ele dizendo que Abraão, como um crente espiritual, andou por vista. Não, andou por fé. 2 Coríntios 5, 7, Já o Ló, um crente, confesso, em Deus, recebendo livramento, bênçãos de Deus, ouvindo e seguindo o homem que ouviu Deus, tudo isso. Mas andou por vista e não pela fé. Vista e fé, porque a fé vem pelo ouvir. Lembra do que disse o próprio Jesus a Tomé? Ele precisou ver para crer. Nós não, nós precisamos crer para ver. E ele cita Gênesis 13, dizendo que por serem os dois ricos, abençoados por Deus, ricos, a terra tornou-se pequena. Então, a terra não era pequena, ela torna-se pequena porque eles tornaram-se grandes. Grandes em demasia, grandes em extremo. Então, aquilo que foi uma bênção para Ló, porque Abraão foi uma bênção na vida de Ló, porque aqueles que têm Deus, lembra que Deus disse? Deus disse, sê tu uma bênção. Aqueles que têm Deus e a bênção de Deus está sobre eles, eles são bênção para quem está em volta de si. Então aquilo que era uma bênção para Ló, que foi conviver junto, e essa convivência trouxe-lhe a bênção da prosperidade, Ló ignora. E daí houve uma guerra, uma briga, enfim, um desprazer entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E a briga destes pastores não foi bem quista, bem aceita, bem recebida por Abraão, porque Abraão é pacífico, Abraão é homem de Deus, e homem de Deus não tem por via de regra, por via de prática, brigar, guerrear, tá entendendo? Abre mão. Abraão poderia, por ser tio, por ouvir Deus, dizer a Ló,
Abraão poderia dizer, não, eu sou o tio, a bênção está sobre a minha vida, você veio de carona, eu ouvi Deus, você não ouviu Deus, eu fui chamado, você não foi chamado. Abraão não alega nada disso e passa a Ló. É mais ou menos assim, quem tem a fonte, né, não briga por poço. Essa é a questão. Mas observe que eu ouvindo, comecei a trabalhar essa ideia, desenvolver o seguinte pensamento. A Bíblia vai falar em 2 Reis capítulo 7, que teve um rei que criou birra, que contendeu com Eliseu por algo que Eliseu não cometera, pela escassez. Você vai encontrar homens na Bíblia, o próprio Isaac teve um problema, né, com o habitante dos filisteus, houve guerra, Gênesis 26, por causa da escassez. Mas o que está acontecendo entre o Abraão e Ló, seus pastores, a guerra entre eles não é a escassez, é a prosperidade. Então, o intuito da minha fala é dizer-lhes que muitos de nós estamos entrando em guerras, em lutas, em batalhas, não é pela escassez, é pela prosperidade. Não é pela escassez, por exemplo, isso não deveria ser causado desse modo, mas não é pela escassez de oportunidades ou de tribuna para se pregar. Pelo contrário, é pelo excesso delas. Estão se brigando por um espaço, não porque lhes falta, mas porque lhes sobra. Você consegue entender isso? Casais estão entrando em atrito, não é porque lhe falta recurso, é porque lhe sobra recurso, e o recurso que lhe sobra, um quer fazer A, outro quer fazer B. Pelo excesso de possibilidades, e não pela falta delas. Pelo excesso de dinheiro, de prosperidade, e não pela falta deles. Então eu termino a fim de dizer-lhe que, se você pensa que arrumar recurso, que ter portas abertas, que ter possibilidades, resolveria todas as suas problemáticas, e que isso te traria paz, e uma paz inextinguível, e uma paz incessante, e uma paz inquestionável, você está redondamente equivocado. O que te traz paz é o dono da paz, é o príncipe da paz. Abraão queria paz, se necessário for, abriria a mão do que de fato permitiu que seu sobrinho, que não tinha razão, a razão era de Abraão, que não tinha a vez era de Abraão. Pela lógica racional, Abraão deveria ter a primazia, mas ele cede, porque ele entende que eu prefiro perder. Sabe, existe um adágio popular que diz assim: perco o amigo, mas não perco a piada. É mais ou menos por aí. Então perco as posses, perco posição privilegiada, mas não perco a paz. Abraão pensara deste modo. Já o Ló pensara totalmente diferente. O Ló realmente é um carnal. Ele é crente, mas é carnal. Alvo das bênçãos de Deus, mas é carnal. Anda ao lado de um homem espiritual, mas é carnal. Então Ló pende para o lado que o seu coração está inclinado. Sabe qual é o problema do indivíduo andar sobre o muro? Ser um mureta. Porque quando ele está no muro, ele vai sempre tender para um lado, logicamente. Ele não pode viver no muro. E quando ele pender para um lado, ele vai pender para o lado que o seu coração está inclinado. Isso é terrível. Alguém já disse que o diabo, ele não tem problema com quem está no muro, porque quem está no muro já é dele. O muro é de Satanás. Isso é terrível, né? Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus a termos compreensão e entendermos que a paz não é uma questão de ter ou não ter, não é uma questão de ser ou não ser, não é uma questão de poder ou não poder. A paz depende oriundamente. É por isso que Filipenses 4:7 diz que a paz excede todo entendimento. Se você procurar entender, você não vai entender. Como é que você vai entender, por exemplo? Você vai dizer assim: olha, eu não entendo. Determinado casal, determinado obreiro, determinado irmão,
brigou, lutou, guerreou obstinadamente para conseguir determinada coisa, a fim de que quando conseguisse, vivesse em paz. Conseguiu, mas aquilo não lhe trouxe paz. Por quê? Porque a paz não é oriunda disso. A paz de Deus excede toda compreensão, a paz de Deus excede todo entendimento, a paz de Deus excede todo recurso, a paz de Deus excede toda e qualquer outras coisas. Diante da paz de Deus, as demais coisas são coisas apenas secundárias. Então que Deus, em Cristo Jesus, nos dê a sua paz que excede todo entendimento. Como entender um irmão que tinha tudo para estar atribulado e estar na paz? Como entender outro indivíduo que tinha tudo para ter paz e está atribulado? Como entender um indivíduo que tem pouco e o pouco que ele tem lhe é suficiente, ao passo que o outro tem muito e o muito que ele tem não lhe contenta? É a paz. A paz excede o entendimento. E essa paz que excede o entendimento, somente Cristo Jesus é capaz de nos dar. Que Deus te ajude em Cristo Jesus. Amém? Abra mão de tudo, mas não abra mão de ter paz. E essa paz genuína, verdadeira, somente o Senhor da paz, aquele que disse-nos: a minha paz vos dou. Na cruz, todos ganharam alguma coisa. O ladrão da cruz, que julga-se ser da direita, ganhou a vida eterna. O outro ganhou a sentença que lhe cabia, porque desperdiça a última oportunidade. Aqueles que estavam diante da cruz ganharam a certeza convicta, como disse o centurião: esse realmente é quem dizia ser, não é um falastrão, ele realmente é o Filho de Deus. E até os soldados ganharam um pedaço da túnica, a túnica de Jesus. Todo mundo ganhou alguma coisa. O João ganhou uma missão, a Maria ganhou um teto. Lembra o que disse Jesus a João? Então assim, tudo isso é verdade, mas termino dizendo-lhe que nós em Cristo ganhamos não apenas remissão, nós em Cristo Jesus ganhamos não apenas perdão, nós em Cristo Jesus ganhamos não apenas o passaporte carimbado para a eternidade, não que isso seja pouco, mas nós ganhamos a eternidade nos céus e ganhamos a paz na terra. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.